ao texto bíblico em Êxodo capítulo de número 33, versículo 18 ao versículo de número 19. Êxodo capítulo de número 33, versículo 18 ao versículo de número 19. Está escrito a palavra do Senhor. E ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. E ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Meus irmãos, eu quero trazer nessa manhã algo direto, simples, que Deus havia me dado, e o tema da mensagem é Por Trás da Fenda. O livro do Êxodo, ele traz revelações extraordinárias. É o livro da saída, é o livro que revela a trajetória do povo israelita e mostra-nos justamente um conjunto de livros que são conhecidos como o Pentateuco. Dentre eles está Êxodo. Êxodo é onde revela a trajetória do povo que o próprio Deus escolheu. Uma nação amada, escolhida, separada, diferenciada, pois só Flávio Josefo vai dizer que 75% da promessa era justamente atribuída para Israel. Mas o que me chama a atenção é que, por mais que Israel tivesse o privilégio de ser chamada, separada, escolhida pelo próprio Deus, Israel sempre vivenciou semelhante a uma gangorra. Ora estava em cima com Deus, ora estava embaixo sem Deus. Israel oscilava pela presença de Deus e pelas suas próprias escolhas. Josefo vai dizer que a nação não compreendia que havia sido chamada pelo próprio Deus. E o próprio evangelista, discípulo João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículos 6 e 7, João vai revelar a escolha de Deus para Israel. João vai dizer que ele veio para que era seu, e os seus não receberam. João está falando sobre Israel, que no versículo 7 João vai revelar que a porta da graça, ela se abre para nós que não tinha probabilidade e nem perspectiva nenhuma de ser resgatado da cédula de morte que estava sobre a nossa vida. Mas Israel, por mais que estivesse em um grau tão profundo, em uma decadência moral e espiritual, a nação que Deus vem desde o Gênesis mostrando, revelando, levantando homens justamente para mostrar os seus projetos dentro de Israel. Deus levantou justamente Abraão. Deus levantou após Abraão. Abraão vai gerar a Isaac. Isaac gera Jacó. E quando nós olhamos que Jacó vai gerar José, nós sabemos que entre esses três homens aqui, que foram revelados, Abraão, pai da fé; Jacó, aquele que é justamente aquele que vai se tornar uma referência para 12 tribos de Israel; Isaac é o filho da promessa. Mas José havia se tornado um dos maiores governadores do Egito. Aquele mesmo José que foi abandonado, desprezado pelos seus próprios irmãos em Gênesis 37. A Bíblia diz que José, enquanto estava no cárcere, abandonado, não tinha água e não tinha pão. Mas quando Deus ele tem o controle do projeto na palma da sua mão, Deus muda a rota. A história vai dizer que José se torna o maior governador do Egito, um cargo que não se tinha, mas Deus cria e entrega o objetivo na mão de Faraó. E agora José morre. Em um interim de tempo, quando José morre, levanta-se um novo Faraó. E este Faraó não conhecia a Deus. A nação, ela cresce. O povo de Israel se expande.
quando Deus levantou Abraão, em Gênesis 12, ele pediu para Abraão sair debaixo da sua tenda, debaixo da casa do seu pai. Em Gênesis 37, Deus levanta José. Mas quando nós observamos, quando a promessa de Deus começa a efetuar, a mover, esta nação aqui está em uma decadência tão profunda, em uma decadência tão horrenda sobre eles, que agora um novo faraó se levanta. E este faraó, não conhecendo a história de José, não compreendendo e não entendendo quem foi José, quem era José, qual foi a história que José deixou no meio daquela nação. Uma nação que uma hora clamava e Deus respondia, outra hora estava cultuando a bezerros de ouro. Deus amou tanto a Israel que ele levantou no livro dos Juízes Eude, Baraque, Gideão, Sansão, Débora como profetisa e juíza dentro de Israel. Mas a Bíblia diz que Israel não deu ouvido. E vamos dizer que a escolha de Deus para Israel, ela não é uma escolha de baixo para cima, mas ela é uma escolha de cima para baixo. Pois de tantas as nações, Deus vai escolher uma pequena, aparentemente a mais fragilizada. Mas o amor de Deus por Israel é um amor tão profundo, é um amor tão extraordinário, que ele entra nos lábios de um profeta Isaías, dentro de um palácio. Levanta Isaías, que do capítulo 1 ao capítulo 49, ele começa no capítulo 1 dizendo que o boi conhece o seu dono, o jumento a mão de quem o conduz, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. No capítulo 2, Isaías vai dizer que ainda que o povo ande pelo meio das águas, as águas não submergirão a eles. Que ainda que o povo caminhe no meio do fogo, a chama não arderá em ti, porque eu tenho cravado o nome de Israel na palma da minha mão direita. Então perceba que o amor de Deus por Israel é um amor tão extraordinário, ao ponto que ele vai utilizar a figura de uma mãe que gera uma criança. E Isaías vai dizer, sendo utilizado pelo próprio Deus, dizendo: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, o Senhor, eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Então Israel está moralmente sem compreender entre a sua mão esquerda e entre a sua mão direita. Espiritualmente a sensibilidade já não permeava mais no meio do povo. O que se tornou agora insensível, uma nação que tinha as maiores bênçãos sobre ela, uma nação que Deus levanta Ezequiel, Jeremias, Oséias, Sanfonias, Malaquias, mas Israel não deu ouvido. O amor de Deus por Israel permeava de uma forma tão profunda. Mas não tem problema o amor de Deus estar no meio do povo. O problema é o amor de Deus se retirar do meio do povo. O novo faraó se ergue, e não conhecendo a história de José, e não compreendendo a história dos israelitas, da trajetória deste povo, ele dá ordem para as hebreias agora. Ele dá ordem justamente para aquelas mulheres que faziam os partos das mulheres, que tinha como objetivo paralisar o projeto de Deus dentro de Israel. Eu me lembro de quando o povo estava na mão de Faraó. Faraó, olhando para o povo e para todos os seus súditos, ele dizia: aumente a carga horária do povo, senão esse povo vai crescer e vai se tornar maior do que nós. E quanto mais o chicote batia, mas no outro dia se ouvia a notícia: quanto mais bate, mais o povo cresce. Quanto mais pisa, mais o povo evolui. Quanto mais machuca, mais o povo adora. Eu lembro de Atos capítulo 9, quando Paulo, ele tentando paralisar a igreja, o que mais ouvia era justamente que aquele fogo que foi abafado em Jerusalém, agora está pegando fogo em Damasco. Ele coloca dentro do seu coração a fúria, a ganância, a soberba, predomina e enraiza dentro do coração de Paulo, que ele desejava paralisar a igreja. Só que quanto mais ele prendia, jogava no fogo, pendurava os irmãos para servir de vela humana em cada esquina de Roma, a história vai dizer que quanto mais ele queimava, no outro dia se ouvia dizer: aquele povo que você queimou, que você prendeu, parece praga, Paulo. Quanto mais mata, mais aparece. Quanto mais critica, mais o povo evolui. Faraó não compreendia
era que as hebreias ou as parteiras, elas tinham temor a Deus. E outra coisa, elas tinham tanto conhecimento da presença de Deus, do que Deus já fez no meio do povo, que elas colocaram no seu coração. E o texto vai dizer que elas não cumpriram aquilo que foi estabelecido por Faraó. O Faraó que não conhecia a história de José, o Faraó que não conhecia e não entendia sobre a trajetória do povo israelita. Mas agora, quanto mais a sentença predominava, mas uma mulher do outro lado, diácono Êxodo, está gerando um menino, e este menino se chama Moisés, porque o significado do nome Moisés é tirado das águas. Quando este Moisés nasce, Joquebede, que do outro lado tinha o temor e o tremor pela presença de Deus, ela sabia que aparentemente aquela loucura do Faraó não era apenas uma perseguição qualquer. Se tinha projeto no meio daquela perseguição ali, se tinha alguma coisa para ser efetuado ali. E o texto diz que as hebreias não cumpriram o que Faraó pediu. Joquebede gera Moisés. Quando Joquebede gera Moisés, o texto vai dizer, e ele é claro em dizer, que quanto mais o menino crescia, mas Joquebede tentava ocultar o menino. Só que o texto diz que não podendo Joquebede preservar, guardar, ocultar o menino, ela pega uma arca de junco, salvo engano, e coloca justamente na beira do rio Nilo, porque o que ela entendia era que aquele projeto não era projeto dela. Ela foi apenas um ventre para ser utilizado para gerar um projeto ali. Quando Joquebede gera, a sentença predominava por toda a parte. Ela coloca na beira do rio Nilo, e o rio começa a conduzir aquela arca pequena e o menino dentro. Só que dentro do palácio, da onde saiu a sentença e o decreto de morte para todas as crianças recém-nascidas de 2 a 3 meses aproximadamente para baixo, descia uma moça, filha de Faraó. No palácio se tinha qualquer ambiente para se banhar, mas o que foi que fez a filha de Faraó descer? Não foi outra coisa a não ser o próprio Deus, aquele mesmo Deus que mexeu no coração de Ciro, um homem perverso. Aquele mesmo Deus que mexeu no coração de Nabucodonosor quando ele disse: essa é minha Babilônia que eu erguei para a minha própria glória. Foi aquele mesmo Deus que enviou um anjo diante de Maria. Foi aquele mesmo Deus. Ele entra no coração da filha de Faraó e ela vai descendo. Na minha conjectura, quem sabe ela desce o primeiro andar, o terceiro andar, o segundo andar, e chega no pátio e vai diante do rio, e na beira do rio para se banhar, ela ouve o barulho do menino chorando dentro de um cesto. E ao pegar o menino, a filha de Faraó não mata. O pai sentenciou um decreto de morte, mas ao invés de matar, ela faz o menino viver, leva para o palácio. Haja vista que agora tinha probabilidade nenhuma, e aquele que era o sentenciador de morte para o menino Moisés se torna pai de Moisés. Adotou Moisés Faraó agora. E outra coisa, o menino cresce nos costumes do Egito. O menino agora aprende as línguas do Egito. O menino agora tem toda a influência do Egito. E outra coisa, se torna herdeiro também do trono do Egito. Perceba que o projeto que Faraó queria matar se tornou agora um projeto que ele precisou cuidar e tratar. Moisés cresce, Moisés evolui, Moisés começa a ser movido pela chama do propósito dentro do seu coração. Por mais que ele enterrou um egípcio dentro da areia, mas o que foi que fez Moisés sair daquele ambiente para outro ambiente não foi outra coisa, foi a chama do propósito dentro do seu coração. Deus vai se apresentar para Moisés com aproximadamente 83 anos, aproximadamente. Capítulo 3, está Moisés trabalhando. Porque quando Deus vai se revelar para alguém, Ele não se revela com quem não tem alguma coisa para fazer. O próprio Cristo com 12 anos trabalhava na carpintaria. Quando Elias passou aonde estava Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava arando boi.
Porque Deus não levanta quem não tem a mão cheia de calo primeiro. Quer cantar, quer pregar, quer crescer, quer aparecer, mas não ara boi primeiro, não tem a mão cheia de calo primeiro. O que me chama a atenção é que quando Moisés trabalhava, Deus vai dar a primeira revelação da sua glória para Moisés. A palavra que Deus fala para Moisés é: tira a sandália dos teus pés. Porque o ambiente que você pisou no Egito foi um ambiente impropício e sujo e incapaz de permanecer com a minha presença. E outra coisa, Deus se revela no meio da sarça pegando fogo. O primeiro sinal que a glória de Deus foi visível para Moisés foi ali no meio da sarça. Deus chamando Moisés para uma responsabilidade. Deus em forma teofânica se revela no meio da sarça pegando fogo. Deus começa a entregar para Moisés um projeto para ele. Capítulo 4, versículo 14. Deus agora, logo após ouvir e atender a oração de Moisés, porque um líder que viu a sarça pegando fogo, um líder que entendia que sempre no meio daqueles 3 milhões de pessoas aproximadamente, se tinha pessoa boa para liderar, se tinha pessoa boa para tratar, mas também tinha um grupo dificultoso. O Êxodo está aqui de prova, é dirigente de congregação, e uma congregação simboliza Israel. Sempre tem um grupo bom e tem um grupo dificultoso para se tratar. Era a mesma coisa que Moisés estava ali. Moisés entendia: tem um grupo que eu posso contar, mas tem um grupo que eu não posso contar. Só que Moisés dificultosamente, como um líder, como um pastor, que tinha um cajado na mão e a responsabilidade de conduzir o povo para a terra prometida, Moisés sabia: sozinho eu não posso nada. Ora, Moisés. E no capítulo 4, versículo 14, Deus entra em cena, abre o céu e aparece para Moisés e fala: Moisés, tu não tem um primo chamado Arão? É este que eu vou dar para liderar do teu lado e cuidar do povo. Ao invés de Arão ajudar Moisés, instruir Moisés a conduzir o povo com sabedoria, o que me chama a atenção é que Israel sempre viveu em 2 declínios: primeiro moral, segundo espiritual. Eu lembro de Juízes capítulo 1, quando Deus levanta Eude, quando morreu, o povo se dobrou para bezerro de ouro. Perceba que toda a trajetória de Israel, sempre eles estavam aqui e outra hora estavam aqui embaixo. Eles não tinham firmeza, aquela firmeza que o apóstolo Paulo disse: meus irmãos, sede firmes e constantes. Eles não tinham firmeza, eles não tinham estabilidade na presença de Deus. E agora, quando Moisés sobe para o Horebe, Moisés não estava entendendo nada, até chegar no Horebe de Deus. E quando Moisés chega, o texto diz que ele demorou-se para descer. E embaixo, aquele que foi levantado e escolhido por Deus para ajudar a Moisés, começa a dar uma nova ideia: vamos mudar a inovação do culto? Vamos erguer um bezerro de ouro aqui? Moisés demora, Moisés vai demorar-se para descer. Então se Moisés demora lá em cima, no monte com Deus, e o problema de alguns êxodos é porque não tem tempo de intimidade com Deus no monte de Deus, e começa a mudar o ambiente do santuário da adoração do culto. Enquanto Moisés está lá em cima, orando, buscando, chorando pelo povo aqui embaixo, Arão, que tinha a responsabilidade de ajudar, de tratar, de conduzir ao lado de Moisés, o texto vai dizer, no capítulo 32, se não me engano, e o capítulo de número 4, versículo 14, que demorando Moisés de descer, eles ergueram um bezerro de ouro. A adoração ou a falsa adoração começa a enraizar mais uma vez no meio do povo. O povo que não tinha mais a sensibilidade, o povo que já não chorava diante da presença de Deus, o povo que não sabia mais discernir entre a sua mão direita e entre a sua mão esquerda, o povo que não entendia e não entendia sobre a glória de Deus no meio deles mais, o povo que Deus revelou a glória lá atrás, o povo que Deus no meio do deserto mandava maná,
mandava nuvem, mandava coluna de fogo, todo dia um maná diferente no meio da crise, e o povo não entendia. Só que enquanto Moisés está em cima, a bagunça predomina aqui embaixo. Eu me lembro do profeta Elias, quando ele chegou diante dos 550 profetas de Baal aproximadamente, ele disse: venham até mim, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês é de Deus ou vocês são de Baal. Ao finifinés do capítulo 3 de 1 Samuel, eles estavam divididos, Êxodo, com a adoração a Deus no santuário e a profanação da carne fora do templo, fora da adoração. Em Apocalipse a gente vê Deus entrando em cena e dando: João, envia aos anjos da igreja e fala para aqueles que nem é quente e nem é frio, oxalá vomitar-te-ei para fora da minha boca. O que me chama a atenção é que o povo não tinha firmeza. A estabilidade, o equilíbrio na presença de Deus foi embora. O bezerro era o centro da adoração agora. A presença e a glória de Deus visível não se manifestava mais no meio do povo. E aquilo que era importante no meio do povo, a sensibilidade, a presença, começa a ser impossível por uma barreira chamada pecado. O pecado permeia no meio do povo de uma forma tão danosa que a raiz de todo o problema de Israel foi a falsa adoração. E por pouco minuto de tempo, este povo se torna uma nação politeísta. O que é uma nação politeísta? É uma nação que não tem um Deus para ser adorado. É uma nação que cultua bezerro de ouro, mas também quer cultuar a Deus aqui. É uma geração que pula lá na presença de Deus, mas também é uma geração que pula na presença de outras coisas lá fora. É uma geração que canta aqui dentro, que quer ser cheia do Espírito, mas também é uma geração que canta coisas mundanas para o lado de fora. É uma geração semelhante a Atos capítulo 20. Eutico estava sentado na janela, mas seu coração olhava para fora. É uma geração que não tem equilíbrio, sustentabilidade, fortalecimento na presença. E o pecado enraiza e predomina, e a falsa adoração começa a predominar no meio do povo. Mas vem Moisés descendo do monte. Quando Moisés desce, Moisés vai orar, e Deus joga tudo nas costas ou no peito de Moisés, na minha conjectura. O texto diz que Deus jogando tudo para Moisés. Sabe qual foi a oração de Moisés? Moisés vai dizer: Senhor, o teu povo. Não, o meu povo. E outra coisa, morra eu, mas o povo não pode morrer não. Lembra das promessas que fizeste lá atrás. Moisés está começando a fazer Deus se lembrar das promessas que ele fez lá atrás. Deus não queria jogar tudo para a responsabilidade de Moisés. O que Deus queria era alertar, iluminar a mente de Moisés com a promessa. Era Deus jogando o peso da responsabilidade sobre ele e tentando Deus fazer: se lembra, Moisés, do que eu prometi lá atrás? E rapidamente diz o texto que Moisés se desperta e fala: Senhor, lembra do que tu prometeste através de Abraão, Isaque e Jacó. Este povo não é um povo qualquer não. Este povo é um povo insensível, mas este povo é teu. É um povo escolhido, é um povo separado, é um povo adquirido. Não é um povo qualquer não, Deus. Esse povo é o povo que carrega a glória da tua presença. Este povo aparentemente está decaído no fundo do poço, mas tu escolheu este povo quando ninguém queria escolher. Tu queria abraçar quando ninguém queria abraçar. Moisés se preocupou tanto com a glória de Deus e não com a sua própria reputação. Pastor Elias Torralbo, ele vai dizer que quando Moisés clama dizendo: morra eu, mas não morra o povo, era pastor dizendo: morra eu, mas não morra a igreja. Porque só um pastor, Êxodo, ele sabe: eu prefiro sofrer, mas o meu povo não passa fome nem sofrimento. Você é dirigente, você sabe disso.
Eu posso ser pisado, moído, caluniado, mas o meu povo vai ter glória de manhã, de tarde, de noite, mas a presença vai ter que voltar de novo para o nosso meio. Só um pastor sabe como é bom quando a igreja se enche de glória. Como é bom quando o jovem começa a sapatear no meio do povo. Era Deus através de Moisés dizendo: eu quero voltar a tabernacular de novo no meio do meu povo, eu estou com saudade. E por 2 vezes Moisés vai dizer que Deus tentou matar, destruir com Israel. Você acha que Deus queria matar com a nação que Ele próprio escolheu? Não. O amor dele, o ciúme de Deus é tão profundo com Israel, que até hoje tantas as nações tentou matar Israel e nenhum bloco de Israel caiu. O amor de Deus por Israel é tão extraordinário que Ele está utilizando um homem chamado Moisés. E Moisés vai revelar aquilo que já estava na eternidade, no coração do próprio Deus, porque o povo quebrou a aliança. E Moisés pega as tábuas que Deus deu para ele, e diz o texto que ele quebra. Quando a tábua é quebrada, era Deus revelando através de Moisés: a aliança foi quebrada. O rompimento da promessa foi quebrado. Moisés não queria apenas a certeza que Deus perdoou o povo. Moisés vai dizer: Senhor, perdoa esse povo, mas outra coisa, vamos conosco. Deus vai entrar em cena, abre os céus da minha conjectura e diz: Moisés, eu vou enviar um anjo no meio do povo. Eu não vou no meio do povo, porque se eu for eu destruo, eu mato esse povo rapidamente, Moisés. Mas eu vou enviar um anjo. Mas eu não vou no vosso meio. Esse povo, Moisés, é obstinado, e a palavra obstinado, esse povo não tem firmeza. Esse povo não sabe compreender entre a minha presença e entre bezerro de ouro. Esse povo não entende que o bezerro está lá parado, tem boca mas não fala, tem pé mas não anda, tem língua mas não mexe, tem olho mas não enxerga. Agora eu, Moisés, eu tenho mão e pego, tenho pé e ando, tenho boca e falo, mas o povo não entende entre a minha presença e entre a falsa adoração, Moisés. Era Deus dizendo: se eu for no meio eu mato, Moisés. A tristeza domina o coração do povo, e o povo começa a tirar Êxodo, os pendentes, as ornamentação, as vestimentas. A tristeza domina porque o povo viu que Deus já estava cansado com a falsa adoração. A tristeza domina ao ponto que o povo agora arranca tudo, e Deus vai dizer: se vocês arrancarem os pendentes dos vossos pescoços, das vossas orelhas, arrancarem o ouro e a prata do Egito, porque o ouro e a prata que estava nas orelhas do povo, no pescoço do povo, representavam os deuses do Egito. E Moisés estava dizendo, Deus estava falando para Moisés: se o povo continuar com pendente na orelha e no pescoço, a minha glória não desce, e nem o meu anjo vai com vocês. Mas se arrancarem, o meu anjo vai no meio de vocês. E Moisés sabia, anjo é criatura, e anjo não tem poder próprio, ele não é o Criador. Moisés vai dizer: Senhor, o povo está arrancando os despojos e as ornamentação, mas para a presença descer, é preciso abrir mão de algumas coisas na vida. Para a presença voltar, é preciso arrancar alguns despojos na nossa história. Os despojos representam a falsa adoração no meio do povo. Era Deus dizendo, diácono Êxodo: ou o povo tira, ou a minha presença não desce. Ou o povo abandona, ou a minha presença não predomina de novo no meio do povo. Ou vocês abandonam as falsas adoração, ou a minha presença não desce. Está na mão de vocês, ou a presença, ou os pendentes. Ou os pendentes, ou a minha presença. Teve um homem na Bíblia que soube amar a presença como ninguém nunca amou. Salmo 51. Natan chega para repreender Davi e diz: Davi, um homem pecou aqui. Quem é este homem? Chama você. E agora? E agora? É que você vai ter que cair com a cara no chão, na poeira.
Salmo 51, versículo 10. Davi com a cara na poeira, ele vai abrir a boca e vai dizer: Senhor, retira trono, coroa. E outra coisa, só não retira de mim a tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação de novo. A presença de Deus é tão valiosa na vida do homem, que sem a presença a gente não prega, sem a presença a gente não adora, sem a presença a gente só parece um robô mecanizado. Mas com a presença a gente canta e Deus desce, a gente prega e Deus salva, a gente adora e o céu se movimenta. Moisés amou tanto a presença de Deus, que ele sabia: vocês têm que arrancar os despojos hoje, ou vocês arrancam, a presença não desce mais, ou vocês abandonam o seu próprio eu, suas próprias escolhas, ou a glória de Deus não se manifesta mais no meio do povo. Só que Deus vai entrar em cena mais uma vez e vai dizer: Moisés, pega a tenda, pega a madeira. Para onde eu vou? Para fora do arraial da congregação. Vai para fora. Moisés, na minha conjectura, pega as madeiras, pega a lona para armar a tenda e vai a caminho para fora do arraial. E o texto diz que Deus disse: arma uma tenda fora da congregação do arraial. Eu não posso manifestar a minha glória no meio do povo onde há podridão e pecado. Moisés vai para fora, levanta as madeiras, crava na terra, estica a tenda ou a lona. E o texto vai dizer que Moisés, voltando para o acampamento, em um inteirinho de tempo, lá vem Moisés de novo até a tenda que se chamou tabernáculo. Moisés vai, se levanta e anda. E o texto diz que todo o povo, todo aquele que buscasse a Deus, saía da sua tenda e ia para a tenda ou para o tabernáculo que foi chamado ali. Porque só iria quem buscava, só iria quem iria fazer alguma coisa. Aqui estava sendo dividido dois grupos: o que ia buscar e o que iria apenas assistir alguma coisa no tabernáculo. Era Moisés dizendo: só saia do lugar para ir até a tenda do tabernáculo quem for buscar. Quebrado, mas vai buscar. Sem força, mas vai buscar. Sem probabilidade de viver feliz e alegre, mas vai buscar. Porque só sai do lugar que está até a presença de Deus no tabernáculo quem sabe buscar pela sua presença. Marcos capítulo 5. Uma mulher há 12 anos padecendo de uma hemorragia, e ouvindo falar que Jesus vinha aí, o texto diz que ela se levanta. Quem sabe era o último dia daquela mulher de vida, e ela sabia: se eu buscar a Ele, eu serei curada. E ela vai no meio da multidão. Ela não foi para assistir, porque o grupo que foi assistir estava lá tocando, só querendo Ele pelo que Ele fazia. Mas quem foi buscar sabe: eu não amo pelo que Ele faz, eu amo pelo que Ele é. Ela foi no meio buscando, e todos colocavam barreira para ela não chegar. Mas quem busca é diferente de quem assistir no tabernáculo. Quem vem assistir só vem para mais um culto, mas quem veio buscar vem abrindo a boca de glória a Deus. Quem vem buscar vem quebrada. Quem vem buscar vem sem força. Aquele que sempre se incomoda com quem está buscando é aquele que fica dizendo: para que gritar no tabernáculo? Para que pular no tabernáculo? Para que chorar no tabernáculo? Para que bater palma? Só que o Salmo 47, versículo 1 diz que todo aquele que adora o Senhor, bata palma. Se até a Bíblia fala que tem que bater palma na presença de Deus, pular, chorar, rodar, e todo ser que respira louve ao Senhor, então isso significa que até a cabra tem que pular, o sapo tem que gritar. Se até os animais glorificam, porque a gente não pode ir para o tabernáculo pular, chorar, rodar e adorar. Só saía do ambiente que estava até a tenda do tabernáculo, fora do acampamento, quem fosse buscar. Quanto mais um cego ouvia os inimigos dizendo: para que gritar, rapaz?
Não está vendo que ele não vai te ouvir, nem parar para te ver a tua atenção? Só que o texto diz que quanto mais mandava ele calar, mas ele clamava. Era Bartimeu dizendo: eu não vim buscar a quem está mandando eu parar. Eu vim buscar aquele que ainda cura cego, levanta paralítico, faz mulher estéril, gera filho. Eu não vim adorar vocês não. Minha adoração não é para homem daqui de baixo. Minha adoração é para aquele que Paulo disse: tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, dele são todas as coisas. Quanto mais alguém sai do ambiente em que está para buscar a presença de Deus, sempre tem aquele que limita quem está buscando. Marcos 14, eu amo dizer isso. A mulher está com o vaso dela abaixo da cabeça e quebra, e Judas olha para ela e diz: precisa isso, poderia gastar, vender, fazer outra coisa. A adoração da mulher incomodou a Judas. E a adoração de quem veio buscar incomoda sempre alguém que está do lado, que não levanta a mão, que não chora, que não se arrepia, que não adora. 1 Samuel, o texto vai dizer que Ana está dentro do tabernáculo. Nenhuma palavra mais Ana falava. O texto diz que os lábios de Ana tremiam, a lágrima descia. E alguém se incomoda, ele olha e diz: está embriagada, mulher? Para que isso? Quem não vem buscar fica dizendo: para que isso? Precisa isso? É porque só adora dentro da tenda e só vem buscar dentro da tenda quem entende de onde Deus lhe alcançou e lhe tirou. Nós não éramos nada, mas a mão poderosa da graça de Cristo foi lá, ó. Quem sabe foi de dentro de uma boca de fumo e arrancou quem estava lá no tráfico. Quem sabe a mão graciosa de Deus foi dentro de uma rua, foi dentro de uma periferia, arrancou quem ninguém dava nada e levantou, limpou, banhou com sangue, deu nome e hoje está aqui dentro, porque só sai da sua tenda para a tenda da congregação, do tabernáculo, quem vem buscar. Quando o povo viu que Moisés se levantou, o texto diz que todo o povo se levanta, vai para a porta da sua tenda, cada um na sua própria tenda. E outra coisa, todo mundo olhava. Primeiro, ninguém mais se levantava antes. Segundo, ninguém mais ia para a porta da sua própria tenda. Terceiro, ninguém mais viu uma coisa que vai ver na tenda de Moisés. Quando o povo viu Moisés se levantando, Moisés entrando na tenda e uma coisa descendo, a nuvem de Deus descia. A glória da nuvem de Deus pairava sobre a tenda e Deus falava face a face com Moisés. Antes eles não viam, antes seus olhos se voltavam apenas para bezerro de ouro, antes eles não conseguiam ver, porque quando você arma a tenda, todo mundo que não via vai ter que ver a tenda armada. Mas tinha uma coisa: quem arma a tenda não arma para se aparecer, mas para Deus se revelar. Eles só foram ficar de pé quando viram Moisés ficando de pé. Eles só foram para a porta da tenda da sua própria casa quando viu Moisés entrando na tenda dele. E tem muita gente que só se levanta quando vê Moisés se levantando também. Tem muita gente que diz: eu só vou adorar se for meu pregador famoso. Se for o Êxodo, eu não vou adorar de jeito nenhum. Se for o Elias pregando, não vou de jeito nenhum. O problema é teu. A palavra não é nossa, a palavra é dele. Quando alguém vê alguém famoso, Moisés era referência, era. Mas é só Moisés se levantar que o povo fica: até hoje que a nuvem baixa na tenda de Moisés. Quem disse que a glória de Deus baixa só quando Moisés está presente? Quem disse? Jesus disse: aonde tiver um ou dois reunidos falando no meu nome, não é no nome de Moisés não, não é no nome de cantor famoso, pregador renomado, não é não. A glória não desce quando eu prego, a glória desce quando a palavra dele é se manifestada e o nome dele é revelado no meio da tenda. A tenda só serve para Deus se revelar e não Moisés. Não foi Moisés que desceu na tenda, foi Deus através da nuvem descendo na tenda. Então pare de se levantar quando Moisés está se levantando na tenda. Pare de pensar que a glória só desce só porque pregador, meu Deus é ele, a glória vai descer, vai nada. O dia que Deus não quiser se revelar através de Moisés na tenda, ele se revela sozinho através da sua palavra. Mas não é por causa de Moisés não, é por causa da tenda que foi armada para ele se revelar.
O problema de alguns é que só se levanta para ir à tenda quando tem cantor famoso, quando tem pregador famoso. Só ora quando tem pregador famoso, quando tem congresso, quando vem alguém diferenciado. O problema não é o povo que é diferenciado que vem. O problema é a nuvem que desce na tenda, e não é por causa de Moisés, não é por causa de fulano, não é por causa de ciclano, é a glória de Deus que se revela na tenda. Se eu não ver Moisés cantar, meu corpo não se arrepia. Se eu não ver Moisés pregar, meu Deus, eu não choro. Isso é a maior realidade da nossa geração. E me deixa abrir um parênteses, sair do esboço agora. A nossa geração está se embriagando com as aparências, estereótipos por fora. Não é a carcaça que atrai a presença. 1 Samuel 16, eu estou sentindo Deus aqui neste altar. Eu sei que a gente tem que estar um pouquinho polido para pregar aqui, porque a gente não está pregando para a multidão que a gente prega por aí não. Mas eu não estou precisando de polidez. Quem precisa de polidez é carro para ficar brilhando. A gente precisa de graça e fogo e óleo. Então deixa eu dizer uma coisa para o coração de alguém que crê na Bíblia, não em mim, na Bíblia. Está na hora da gente parar desse negócio e começar a se encher daquilo que Paulo disse para os Efésios. Não precisam vocês se embriagar com vinho e que é contenda não, mas enchei-vos de quê, Paulo? Do vinho, do Espírito Santo verdadeiro. Daquele vinho em João 2, que quando Maria olhou e disse: o vinho acaba, Jesus disse: o vinho acabou, foi para você, mas o vinho verdadeiro só está apenas chegando, já está começando. O que é? É o meu Espírito, é minha alegria, é a minha presença. A nossa geração está se embriagando com Moisés, só por causa de muito seguidor na rede social, só porque prega muito, só porque canta muito. O dia que a presença de Deus não descer na tenda dela e na tenda dele, só serve para ser uma lata vazia fazendo barulho. Mas quem tem a presença de Deus na tenda é semelhante a Daniel no capítulo 6. Ela ora de manhã, a nuvem desce. Ela ora de tarde, a glória desce. Ela ora de noite, a línguas estranhas dentro de casa, marchando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para lá, e a glória de Deus se manifestando. A gente não precisa de Moisés famoso para a glória de Deus se revelar na casa. É só a palavra da fé, é só a palavra que cura. Hebreus disse que essa palavra é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta daqui para lá, ela corta de lá para cá, ela joga morreu, fariseu, zebuseu debaixo da cova. Mas a gente não para, não para, não para. Eita, Salmo 91, a Bíblia diz que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas a igreja, a nuvem da glória se manifesta debaixo. Estou sentindo a presença dele aqui. Oh meu Deus, meu Deus. Negócio é esse que a glória só desce quando Moisés está. Deus nem queria usar outra coisa para Balaão. Que foi que ele usou? Uma jumenta. Deus usa quem quer, da forma que quer e do jeito que quer. Mas a glória não desce por causa de Moisés não. A glória desce porque tem tenda armada, Êxodo. Eu estou quebrado, mas minha tenda está de pé, tem estaca cravada na terra. Sinal de firmeza. E a Bíblia diz: aquele homem prudente que edifica a sua casa sobre a areia, o vento vem e desmorona. Mas aquele que está na rocha, e a rocha é Cristo. Ele mesmo disse: Pedro, tu és pedra, mas é pedra pequena, mas eu pedra grande. Vou edificar a minha igreja. Quem tem a estaca firmada no solo, fixo e seguro, vai ter que estirar a sua lona, porque a glória de Deus vai descer na tenda. Elias, estou quebrado, tem tenda armada, a glória de Deus vai descer aí. Elias, estou pensando em parar com a minha chamada, tem problema não, filho. A glória de Deus vai descer aí na sua tenda. Elias, estou pensando em chutar tudo, parar da igreja, de estar na igreja. A glória de Deus vai descer. Tem tenda armada aí do outro lado? Tem? Se prepara, porque a graça de Deus que está aqui, está passando na tela dessa câmera agora, ultrapassando tua televisão, ultrapassando o teu celular, e está chegando nos teus lábios e nos teus ouvidos, e está dizendo: eu estou descendo na tua tenda, Moisés. Eu estou me manifestando na tua casa, Moisés. Todo mundo vai ter que ver que tem glória descendo na tenda de alguém ainda. É pequeno, mas tem a tenda levantada. É frágil para os homens, mas tem tenda levantada. A glória de Deus desceu na tenda de Moisés.
A glória de Deus se manifestou na tenda. E o texto diz que Moisés entrou e Deus falava com ele como fala com um amigo, face a face. Quando Moisés saía, a Bíblia diz que enquanto Moisés saía, alguém permanecia dentro da tenda. Alguém estava dentro da tenda. Enquanto Moisés saía e o povo via, Moisés entrou acompanhado, mas saiu sozinho. Porque a Bíblia diz que Josué, filho de Num, permanecia e não se apartava do tabernáculo. Pelo contrário, em Mateus capítulo 6, versículo 6, Deus não estava se revelando para Josué no meio do acampamento. Porque o primeiro lugar que Deus quer se revelar para nós é dentro do quarto da intimidade. Entre no quarto, fecha a porta. 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que Deus chega quando a presença de Deus já estava se manifestando, saindo do meio do povo, com o pecado culminando de Ofni e Finéias. Deus chega e diz: Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apague, dentro do quarto. Marcos, o texto vai dizer que dentro do quarto, a filha de Jairo estava morrendo e padecendo. E Jesus chega dentro do quarto. O que me chama a atenção é que alguns poderiam dizer: Josué não saiu da tenda? Porque só ele fica lá? Porque o que é que move Josué dentro da tenda? Não são as pessoas que estão ao redor. Josué entende que não é por causa de Moisés que ele fica na tenda, é por causa da glória de Deus que se revela dentro da tenda. O texto diz que ele permanecia e não se apartava da tenda. Ou seja, na tenda eu não me apareço, Deus se revela. Quem se revela dentro da tenda primeiro, por todo mundo, é qualquer um. Todo mundo se desviou porque Josué está na tenda. Porque Josué não é Maria vai com as outras. Josué é semelhante a Daniel no capítulo 1. Não é porque todo mundo está comendo iguaria que eu vou comer também. Não é porque todo mundo toma o vinho do rei que eu vou tomar também, não. Josué permanecia na tenda e não se apartava da tenda. É porque Josué sabe estar diante dos homens com a presença, mas também sabe priorizar a presença de Deus com a sua glória. Deus queria utilizar os homens, Moisés, para Josué permanecer na tenda. Pode ver, capítulo 33, Moisés sai da tenda e volta para o acampamento. E Josué permanecia na tenda. Sabe aquela pessoa que pensa: o que é que faz ela cantar? O que é que faz ele ficar lá? São os status? São as oportunidades de pregar? Não. O que move a nossa geração é a glória de Deus dentro da tenda. A gente poderia estar em casa, em balada, em farra, mas o que faz a gente estar aqui é aquilo que Paulo disse: eu sou prisioneiro de Jesus, prisioneiro solto, que vai e que vem. Mas tem uma coisa: eu sou obrigado a vir para a tenda. O que é que move Josué para ficar lá? Para nós, para o mundo, a nossa geração é uma geração retógrafa. A Bíblia é ultrapassada. É loucura ser jovem, andar de terno, gravata, cantar, pregar. Mas eu vou dizer uma coisa que queima aqui: eu prefiro ser quadrado, permanecendo cheio do Espírito Santo na tenda, do que ser vazio, sem sentir a presença para fora da tenda e não ter a glória de Deus dentro. É melhor carregar a Bíblia dentro da tenda, chorando dentro da tenda, pisado dentro da tenda, espancado dentro da tenda, esquecido dentro da tenda. É melhor, porque é lá que a glória desce, a presença desce, o fogo pega, o Espírito Santo se revela. É dentro da tenda da congregação. É dentro que a gente chega quebrado, mas quando a gente sai restaurado.
Ana sabia, Eucana, tem um lugar que eu chego pisada, mas quando o meu amado desce, eu começo a dar glória a Deus, começo a dar aleluia, começo a falar em língua. Eu chego moída, mas quando a glória desce, meu filho, eu não sei o que é, mas tem uma coisa que me move lá dentro. Eu estou quebrada, mas vou para a tenda. Eu estou sem força, mas vou para a tenda. Todo mundo me critica e me aponta, tem problema não. Aquele que está em mim é muito maior do que o que está lá fora. Eu quero a tenda, eu quero a tenda, eu quero a tenda, eu quero a tenda. A palavra de Deus que está queimando nos meus lábios é essa: permanece na tenda, canta na tenda, chora na tenda, pula na tenda. Elias, vão me criticar, tem problema não. Quem te salvou foi aquele que no dia da crucificação ele olhou para essa live e viu que tinha gente quebrada, mas cantava na tenda, sem força, mas estava na tenda. Ele está presente na tua tenda nesta manhã aqui. Josué não se apartava da tenda da congregação. Moisés saiu, Josué fica. Moisés vai fazer a última coisa para me encerrar. Moisés vai dizer: Senhor, tu já se manifestou de novo através da nuvem. O povo dobrou o joelho, voltou e adorou. Mas eu quero mais uma coisa. O que é, Moisés? Mostra-me a tua glória. Moisés já tinha visto a glória de Deus no meio da sarça pegando fogo, através da voz. Moisés já viu a rocha, que ele pegou o cajado e batia, e a água jorrou. Moisés viu a glória de Deus acompanhando o povo, enquanto o povo olhava para a nuvem, para a coluna de fogo, a rocha acompanhava o povo. E a rocha, tu sabe quem é. Quanto mais o povo acompanhava a nuvem, coluna de fogo, a rocha acompanhava. Deus, através da rocha, vinha se manifestando a sua glória. E Moisés viu. Não quero ouvir mais a voz não. A voz eu já estou acostumado a ouvir. O que você quer? Eu quero a tua glória, quero te ver visível. E Deus vai dizer: Moisés, tu pediu a minha presença, não foi? A minha presença vai contigo. Não, eu não quero só comigo não. Não quero anjo, nuvem também não quero não. Eu quero conosco. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. E Moisés vai pedir a última coisa: mostra-me a tua glória. E Deus vai dizer: Moisés, tem um lugar que eu estou te esperando. Sobe para o Horebe. Sobe para o Horebe. Porque quando Deus quer se revelar, Ele não se revela em lugares baixos apenas, é no lugar alto. O texto diz em Juízes 4 que Débora estava em um lugar alto, nas palmeiras dela, debaixo das palmeiras. E ela não ouvia a voz de homem não, era só a voz daquele que estava acima das palmeiras, era só de Deus. Deus te esperava, Moisés, aqui em cima. Moisés sobe. E a instrução que Deus vai dar para Moisés é essa: Moisés, fica por detrás da fenda da rocha. Eu vou passar toda a minha bondade, Moisés. Moisés, tu não vai ter como me ver visivelmente, porque o homem que vê morre, Moisés. Mas eu vou colocar a minha mão. Deus não tem mão, Deus não tem pés. Isso é uma linguagem figurada, porque em João capítulo 4, versículo 23 ao 24, João diz que Deus é Espírito. Então Deus não tem mão para pegar. Ele pega sem precisar utilizar osso e carne e nervo, porque Ele é Espírito. Mas Ele vai revelar: Moisés, quando eu colocar minha mão na fenda da rocha, eu vou passar toda a minha bondade. E que bondade é essa? Deus estava dizendo que a sua bondade significa o seu caráter. Os atributos da palavra eu vou passar de costa. Em Êxodo 33, 23 era Deus dizendo que carrega a ideia do que é sombra. Isto é, o arrebol
da glória de Deus é o que fica depois da passagem do Senhor. Deus não tem um corpo como os seres humanos, pois Ele é espírito. Moisés precisava entender que aquilo que se tornava barreira, um empecilho, se tornaria a maior manifestação da glória de Deus. A pedra estava aqui, era a barreira que dividia a presença de Deus do outro lado e Moisés que estava desse lado. João capítulo 11, o texto diz que Lázaro estava morto há 4 dias, e o texto diz que tinha uma pedra, e esta pedra dividia o projeto de Marta, que era Lázaro, e Jesus, que estava aqui carregando a glória de Deus. Só que aquilo que se tornava um empecilho se tornou algo que revelou a presença da glória de Deus. Ele libera: Lázaro, venha para fora. Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que tinha uma pedra. Não tinha como Daniel sair e nem como Daniel entrar, ele estava preso ali. Mas a pedra foi necessária para revelar a bondade, a glória de Deus dentro daquela pedra. E quando Moisés está desse lado, a mão significa segurança. Quando a gente pega qualquer coisa, a gente utiliza a mão, porque é algo que vai nos dar fortalecimento para segurar e agarrar. Deus estava dizendo: vou utilizar uma mão como figura, que eu estou te protegendo. E outra coisa, a minha bondade. A bondade de Deus era a sua santidade, a sua presença, o seu caráter. E Deus dizendo: Moisés, eu vou passar de costa. Mas não era Deus passando de costa, era Deus dizendo: Moisés, essa pedra parece um empecilho para você não me ver, mas nesse empecilho é onde eu me revelo. Nesse problema que está na tua vida é onde eu coloco a minha mão para te proteger. Essa depressão, eu estou colocando a mão e você está vendo a minha presença passando, a bondade passando, a graça passando, a fidelidade passando. Você não está vendo, mas está sentindo. Você não está percebendo, mas eu já passei com a minha bondade. Você poderia estar morto, poderia morrer, mas a minha mão te protegeu, a minha mão te guardou, a minha mão te guiou. E agora, Deus, agora desce. Quando Moisés desce, o texto diz que o rosto de Moisés estava brilhando. A glória de Deus se revela no rosto de Moisés. E todo o povo tinha que colocar a mão nos olhos, porque a glória de Deus se revela em Moisés. E nessa manhã, eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus. Saber onde está o primeiro Moisés que está contemplando por trás da penha, por trás da fenda da rocha, e está percebendo o cuidado de Deus, o tratado de Deus, a proteção de Deus, porque Ele colocou a mão e a glória passou. E nessa manhã você está sendo protegida, tratada, cuidada. E eu queria saber desde já onde está a primeira vida para Jesus. E eu quero já louvar a Deus pela oportunidade. Deus abençoe, Diácono Êxodo.